E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do Base de Mana. Hoje a gente vai falar sobre o Pro Tour Sombras em Innistrad. Pro Tour assim para ninguém botar defeito. Pro Tour com formato padrão extremamente diverso, 8 decks diferentes representados no top 8 e muito dor dos arquétipos no resto do formato com bom desempenho. Teve para todos os gostos, todos os tipos, a gente vai ficar falando aqui um pouquinho sobre eles. Falar sobre os decks do Pro Tour é falar um pouquinho também sobre o que, né? Game Day, Exato. Que agora, fim de semana, dia 30 de abril e 1º de maio, no Brasil e no mundo, vai ter Game Day. Hashtag vai ter Game Day. Hashtag vai ter Game Day, porque não depende de alfândega, né, amiguinho? Vai ter Game Day e vai ser muito legal. O formato standard tá um negócio doido, não tem dono, e isso é a melhor coisa. Se olhar um top 8 e não ver um rinoceronte de cerco, me dá uma alegria no meu coração. E é porque ele jogou de abisão. Eu jogava assim, usava, mas... Oh meu Deus, drenei 3 de dano. Mas de novo. E de novo, não quero fazer coisas diferentes. Então, quem quer fazer coisas diferentes, tem de tudo nesse Pro Tour. Vamos falar só sobre o top 8, porque senão ia ser umas 8 horas de vídeo falando só sobre os decks do Pro Tour. Vamos começar falando sobre os decks pretos e verdes? Vamos começar falando sobre o deck BG Controle do John Finkel, do time do Pantheon. É um deck muito controlador de criaturas, com uma grande quantidade de remoções em todos os pontos da curva, de 1 a 4, com petição obscura no ponto 5, para explorar ao máximo o poder de compra de estações passadas. Carta de custo 6 de Sombras em Innistrad, que permite uma recursão muito poderosa nesse baralho. Então, como é que funciona as estações passadas? A carta diz que você pode pegar uma carta do cemitério de custos diferentes. Então, você pode pegar um de custo 1, 2, 3, 4, 5, 6, enquanto você tiver. 0 também. 0 também, importantíssimo, 0 também, você pode puxar terreno de volta. Então, você foi, usou, e no final a carta diz, bote ela no fundo do seu Grimório, ao invés de ir para o cemitério. Por que isso é tão importante? Porque você vai, usa, pega uma petição do escuro que por um acaso você já tinha usado, vai para a mão, usa de novo, tutora as estações passadas que estavam no fundo do deck, conjura as estações passadas, puxa a petição obscura de volta para a mão e fica nessa compra de cartas infinita para deixar deck azul nenhum botar defeito. Isso dá a ele o melhor late game do formato, a sanção talvez do Esper do Seth Manfield, mas que tem um problema um pouquinho relevante de sobrevivência, né? Ele é um deck que pode demorar um pouquinho além da conta para chegar ao controle necessário da mesa. Para isso, ele tem algumas cartas mais básicas no sideboard, mas nem sempre é suficiente. Nem sempre é suficiente quando você tem tão poucas condições de vitória como esse deck. Às vezes falta exatamente isso, você controlou e não consegue ganhar o jogo. E às vezes isso dá tempo ao adversário para ele retomar a mesa também. Mas nem só de controle, afinal a gente está falando de verde, né? Verde fala de quê? Criaturas! Então, que mais a gente tem verde? Muitas criaturas no deck preto e verde do Luiz Scott Vargas, que tentava usar o Cryptolith, Hidro Cryptolith, gerar grande quantidade de mana, obter criaturas com recrutador verde e com a companhia agrupada. Fala da companhia agrupada, né? Companhia agrupada, mágica instantânea, um verde 3 de qualquer cor, que você olha 6 cartas do topo e bota 2 criaturas até custo 3. Quantas criaturas tem até custo 3 no deck, né? Todas, quase 30. Quase 30 criaturas, ou seja, é quase certeza que você vai botar 2 meninos do seu deck no seu campo de batalha com um companhia agrupada. Criaturas importantes para esse baralho. O Degolador de Zulaporte permite, junto com o Folheiro Nanturco, uma vitória sem utilizar o campo, a fase de combate, e a Liliana, de Origens, curandeira herética, que dá um grande poder de recursão a esse baralho, que tem criaturas de custo 2, de custo 1, de custo 3, todos os pontos da cor. Um menino que a gente não pode esquecer, um menino novo que chegou agora ao formato padrão e já está mostrando o que veio, é o Lobisomem Recrutador. É um negócio de doido, você paga 3 manas, olha 3 cartas do topo, pode revelar uma criatura e botar na mão. Peraí, o deck tem quantas criaturas? Quase 30. Por volta de 30.
Então você vai revelar 3, comprar uma criatura, revela 3, olha 3, revela uma criatura, vai comprando criaturas. Um deck que tem um troço chamado Rito de Criptólogo, que permite gerar muita, mas muita mana. Eu não consigo imaginar quantas criaturas ele vai comprar, Torto. E se tudo falhar, o terreno que vira demônio tá aí para salvar o dia. Sempre me esqueço desse terreno. Você acha que a vida está boa? Você acha que você tem bloqueadores? 9/7. Voar. Vínculo com a vida. Ímpeto. Indestrutível. Café. Pão. Faz tudo para você, né? Suco. Cruza, cabeceia. Então, temos BG controle e temos BG com criaturinhas, meio combo. Fantástico. Então, mas falar de controle, não dá para falar de coisas que não tem uma azul. Se eu falar aqui de controle e não dizer um deck azul, eu tenho certeza que eu vou na rua e vou apanhar. Então, houveram 2 decks controle com azul. O primeiro já é um velho conhecido, né? Esper Dragões, da temporada passada, muito parecido, buscando explorar o poder do Desprezo de Silungar e da Invocação da Língua Vil, com a presença do Ojutai e do Silungar, e com a participação especial do Prodígio de Vrim. Ele, o Jace. Jace sempre aí chegou em Origens. Todo mundo achava que era uma carta meh, eu incluso. E quando você olha, a carta é um absurdo, é um roubo. Você não sabe nem o que falar mal na carta que é tão boa. Então, é um deck que não é um novo, uma novidade, porém é um deck forte. O Ojutai continua muito, muito bom. Ele continua comprando cartas, independente da coleção que tá passando. E bate 5. Às vezes você quer, apesar de ser um deck voltado para o controle, às vezes você quer ganhar o jogo. Por incrível que pareça, né? Como o deck seguinte que a gente vai falar, não gosta muito dessa coisa de ganhar o jogo, não. Ele não gosta de criaturas. Não gosta de criaturas, mas comprar carta. Comprar carta, ele gosta. É o Esper Controle do Seth Manfield, que é um deck de controle de Planeswalker. Um deck de super amigos, cheio de remoções globais, que vai limpar sempre a mesa e vai vencer, basicamente, com os Planeswalker. Ele vai vencer por card advantage, né? Por vantagem de cartas. A condição de vitória real é um mero detalhe. Para não dizer que não tem nenhuma criatura, o deck roda uma esfinge da palavra final. Exatamente. 7 mana 5/5. Resistência à magia. Não pode ser anulado depois que ele está no campo de batalha. As suas mágicas e habilidades também não podem ser anuladas. Que é ótimo quando você está pensando, por exemplo, num mirro de controle. Então você vai baixar a sua condição de vitória. E suas criaturas, suas mágicas não vão poder ser anuladas. Tudo que você quer no mirro. Importante só mencionar também dos Planeswalkers, a primeira aparição num deck poderoso do Standard da Nafete precedente. Nafete, que era a carta que quando apareceu todo mundo achava que explodiu o formato, não fez nada, e agora ela está muito bem utilizada nesse deck. Não chega a ser um roubo o uso dela, mas ela é forte o suficiente sim para jogar nesse Standard. Rebote em petição obscura, nada mais a comentar. E para mostrar como esse formato está muito legal, a gente tem uma carta muito bizarra, rodando muito bem, que é o óculos da Piromante. Nayana, por favor, quem diabo faz esse óculos? Artefato lendário, 5 manas, gera mana vermelho. Quando esse mana é usado para conjurar um feitiço ou mágica instantânea vermelho, duplica o efeito. Meu Deus do céu, isso não pode ser verdade. E a melhor parte é usar isso com Voda Atormentadora para comprar 4 cartas, ou então usar com queda de distância para causar 20 danos de uma vez na cara do seu oponente. Isso pode? Não é invenção, a gente viu no torneio. Pro Tour foi muito massa, eu digo que o Pro Tour foi muito massa. Então um deck de ramp com óculos ficou no Pro Tour, no top 8 do Brad Nelson. O cara joga muito e o deck é muito louco. Ramp para usar as mágicas de custo elevado com os óculos, para Tarka, Dragon Lord, Quebra-mundo, e o Quebra-mundo. porque afinal de contas, o Eldrazi grande, que resolve outros problemas, como encantamentos, terrenos, como um terreno que se transforma em capiroto, que a gente estava falando agora há pouco.
E volta do cemitério, pode utilizar o retorno de Kozilek também, né, quando se conjura, dá um monte de dano a todo mundo. E um alcance muito bom para bloquear anjos e dragões. Anjos e dragões, então é uma carta muito legal. E muito bem posicionada. Com certeza, muito bem posicionada, muito bem posicionada. E o mais legal, de novo, é você ver que uma carta bizarra sendo utilizada em 2 decks diferentes. Outro deck é um deck Boros, um pouco mais mid-range, deck da equipe latino-americana, inclusive, que tem usado as criaturas eficientes da coleção de Dragon Sentinelas, junto com esse artefato, o poder de compra que ele oferece, para ter um deck mid-range com criaturas que atacam e bloqueiam normalmente, mas que tem essa capacidade de causar 20 de dano do nada. Então você vai ter um plano mais normal, com um plano alternativo, que é o combo da bola de fogo infinita. E se não precisar, também você está lá bloqueando, batendo com aqueles Eldrazi's incolores que foram criados por estagiários da Wizards of the Coast. Tenho certeza que foram estagiários, só pode. Pronto. Além disso, a gente também tem os decks da final, né? A gente citou até agora os decks que chegaram perto, mas não chegaram lá. O que é que a gente tem? A gente tem 2 decks com branco e verde. O primeiro foi o nosso segundo colocado, um Bunty, branco, verde e azul, da companhia agrupada. Pilotado pelo italiano Andrea Mengucci, é um deck já muito conhecido, ele veio da temporada passada, com 2 aquisições importantes, o lobisomem que a gente já citou, e principalmente ela, a lenda, o mito, Arcanjo Avacyn. Arcanjo Avacyn, porque você tem um deck com muitas criaturas, o que você quer? Proteger suas criaturas das cóleras de Deus e coisas do tipo. E bater 4 voar, porque, né? Voar e vigilância. A gente não pode esquecer desses detalhes. Então um deck que vai obter valores, cheio de cartas do tipo, entra no campo de batalha e faz alguma coisa, como a gente já citou algumas. Talvez a maior carta, não sei se Naya vai concordar comigo, o Mago Refletor. Com certeza. O Mago Refletor faz um estrago, dá até raiva. Entra, devolve a criatura e o seu oponente vai poder conjurá-la no início do seu próximo turno. Então assim, cara, você devolve no seu turno, no turno do cara, o oponente não vai poder conjurar do mesmo jeito. E é uma carta que resolve uns problemas importantes do deck, porque tem muitas criaturas e muito pouca interação. Então, você precisa ter interação. O Krasis também é outra forma de interação. Uma interação mais simples, só vira. Mas às vezes você precisa virar o bloqueador grande para bater letal. E isso o Krasis faz muito bem. Ele usa essa jogada de tempo, enquanto o outro deck de companhia que ele citou usa o Zulaporte para tentar um combo kill. Então você tem uma carta muito poderosa, que é a companhia agrupada, sendo utilizada de 2 formas distintas. Mas nenhum desses 7 decks ganhou. Quem foi que ganhou? Verde e branco, fichinhas com Steve Rubin, depois de jogar um game complicado na final, no jogo 3, conseguiu vencer o jogo 4 e alcançou o título. Um deck que eu acho muito legal, ele é um deck, como o Né falou, baseado em fichinhas. Fichinhas com proteger os ermos, fichinhas com Anissa, a voz de Zendikar, fichinhas com o Gideon, o aliado de Zendikar. Caminhante Aeródromo também. Caminhante Aeródromo, participação. sempre ali, né, gerando fichinhas, bloqueia bem com a maravilha, gera 1000 fichinhas que voam, continua batendo. Mas como é que essas fichinhas 0, 1, 2, 2, 1, 1 fazem volume suficiente, além da quantidade, né, mas conseguem causar dano suficiente para ganhar? 2 cartas, uma delas é a Anissa, que tem a habilidade de botar marcador mais um em todas as criaturas que estão no campo de batalha, as suas criaturas, e o Gideon, que bota um emblema que dá mais um para todas as suas criaturas, e eles já podem entrar colocando um emblema. Então isso é lindo, você já tem uma mesa forte, compra o Gideon, baixa, emblema e bate letal. Tudo que você precisa na vida é ganhar o jogo. E muitas vezes ele também pode atuar, quando você tem uma mesa um pouco mais fraca, como uma garantia que a sua próxima carta vai ter uma ameaça mais forte. Exatamente. E outra, como um deck de fichinhas, tanto a Anissa quanto o Gideon são maneiras constantes de estar colocando as fichinhas
e mantendo o seu campo de batalha cheio de criaturas, que é tudo que você quer. Além de que se transforma numa criatura grande que bate muito, enfim. O objetivo é esse. E duas classes que servem como ótimo plano alternativo quando as fichas não resolvem o serviço: Arcanjo Avacyn, 4 cópias, Abadia de Oeste Vale, 3 cópias. Então, Avacyn, para salvar suas criaturinhas, para bater muito, tem muito o que dizer, acho que provavelmente é a melhor carta do bloco. E quando nem ela resolver, alguém disse 9/7? 9/7 de novo? 9/7 de novo, porque indestrutível, voar, lifelink, ímpeto. O que você quer mais na vida, né? Pois é. Eu quero café. Ufa, falamos sobre os 8 decks do top 8 desse Pro Tour e foi muito massa. Então, é óbvio que você pode pegar qualquer um desses 8 decks, copiar, colar, montar a decklist lá e ser feliz. Porém, entretanto, todavia, às vezes esse deck tem um custo um pouco elevado. Afinal de contas, nem todo mundo tem 4 Jace Prodígio Divino na pasta para usar no deck. Então, para você que está sofrendo com a crise, restrições orçamentárias é tudo na vida, né? Então, vamos achar uma alternativa boa, forte, para a gente jogar esse Game Day sem gastar rios de dinheiro, até porque crise pega todo mundo, eu inclusive. Um deck que fez 8/2 nesse Pro Tour, na parte padrão, é o Mono White Humanos. Um deck de muitas criaturas de custo baixo, mas que a parte mais curiosa é a base de mana, André. Você falou Mono White? A quantidade? Planícies? 18. 18 planícies. Peraí, a gente tá falando de standard mesmo? É o mesmo formato. É o mesmo formato. É um deck que contém 21 criaturas de custo 1, a mais importante delas, o Kition, Herói de Arcos, e mais 11 criaturas de custo 2, a mais importante, o Tenente de Itália. Meu Deus do céu, muitas criaturinhas, uma horda de meninos. Um outro criatura de custo 2 importante, que ajuda o deck a funcionar, mesmo com poucos terrenos, é o Cavaleiro da Orquídea Branca. Cavaleiro da Orquídea Branca. E tem uma outra carta que eu gostaria de pontuar como muito forte também, é a Anafenza. A Anafenza Mono White, né? Então 2 brancos, toda vez que entra uma criatura, ela dá bolster 1, então vai fazer com que suas criaturinhas mirradinhas de White Wind virem criaturas um pouco mais parrudas, tomando aquele sustradinho, vai virar uma 3/3, uma 4/4, que é o que você quer para resolver o jogo. Ela não é humana, mas se encaixa muito bem no baralho. E, para complementar o pacote, 2 Bênçãos do Destino, 4 sempre Vigilante. Sempre vigilante para dar +1/+1 e vigilância, porque afinal de contas, às vezes eu quero bloquear e quero bater. Por que não? O negócio que dá esse bônus a mais que é a vigilância. E a resolução de todos os seus problemas, mas que acaba acrescentando um pouquinho no custo do baralho, Declaração em Pedra. Declaração em Pedra, que é uma remoção muito bacana da coleção de Sombras em Estrade. 2 manas, feitiço, exila criatura alvo e todas as cópias com o mesmo nome. Para cada cópia exilada, você bota uma ficha de pista no seu dono. Então, gera essa drawback, essa desvantagem, né, de você estar dando uma ficha de investigar, uma ficha de pista para o seu oponente, mas quando você está batendo com uma horda de criaturas, acho que isso não é tão importante, né? E resolve o problema por 2 manas. Resolve o problema por 2 manas. Não a carta que está tão barata, está por volta de 40 e poucos reais cada uma. Então a gente pode pensar em soluções alternativas. O que a gente poderia substituir? Tem 2 classes que podem, em diferentes quantidades, ocupar esse espaço, envolvem seda e armadilha estática. Então, de repente, uns 2 de cada, ou uma coisa do tipo, para suprir essa demanda financeira da declaração em pedra. Quem mais a gente tem que tá meio salgado nesse deck Mono White? O sideboard dele inclui 3 cópias de Gideon, aliado do sindicato. Meu Deus do céu. Pois é. Então, alternativas que a gente pensou para isso. Uma ameaça que sobrevive ao debilitar, que também está um pouquinho mais cara, mas você pode ter na sua coleção porque ela era bem barata, é o Arcanjo Dízimo. Arcanjo Dízimo, carta muito legal. 4 manos, 3/5, tem 3 bancos no custo, mas de novo o deck é mono branco. Isso não é importante. Caso seja um pouquinho mais caro ainda, R$60 ela está custando, né? Sim, sim.
menos que o Guilherme, mas ainda meio salgado. Uma outra alternativa, que é um mana maior, então um mana mais caro, pode precisar de 1 ou 2 terrenos a mais no deck, é o Rictus, o Carcereiro, por ter lampejo, então ele pode entrar logo depois de debilitar, ou então o Regente Branco, o Regente da Queimadura Solar, que é uma carta que vai ter evasão e que vai te dar valor cada vez por mais tempo que ele continua no campo de batalha. Então você tem duas alternativas aí, alternativas economicamente bem viáveis. O Rixos eu acho muito legal, particularmente, porque ele tem a coisa também de ser uma espécie de remoção que o deck tem pouco. Então é um contornar e adicionar uma coisa diferente, uma espécie de mini core, de repente até pro Mirro, né? Você bloqueou, o cara tá com mais criaturas, você enfia o Rixos e limpa a mesa do seu oponente, então gera um efeito bacana. O Regente da Queimadura Solar, ele vai crescendo à medida que vão sendo postuladas coisas e vai ganhando um pouquinho de vida, bom também. A questão do Regente é que, se o oponente não responder com debilita no mesmo turno, no turno seguinte ele sobrevive. E vai ficar muito grande, e muito grande voando é sempre muito, muito bom. Então é isso. Esses são os decks que a gente queria falar agora do Pro Tour, incluindo uma alternativa bacana para quem está meio quebrado. Como a gente. Oh, yes. E, obviamente, falar sobre esse Pro Tour que foi sensacional e muitas opções. Não tem desculpinha de mas decks são tudo iguais. Não. Tem para mais de 15 decks diferentes, só os que foram muito bem no formato standard. Se você for o que for só bom, ainda tem mais um bom tanto. E ainda não apareceu, mas algo me diz que em algum lugar existe, esperando para ser liberado para as massas, um mono red agressivo. O mono red agressivo, ele ainda acha que falta um fogo show de bola. Mas a galera está ignorando tanto o mono red que às vezes você consegue montar um deck meia boca e assim ganhar. Nossa. Mas aí é um tema para um outro vídeo. Certamente. Até a próxima, galera. Bom Game Day. A galera da Base de Mana está aqui para agradecer por ter nos assistido hoje. Espero que tenham gostado. Nos acompanhem tanto aqui no YouTube quanto no nosso blog. Estaremos sempre postando matérias novas e interessantes sobre esse jogo que a gente adora por demais. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Valeu!